Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia e que bom ter a sua companhia para juntos ouvirmos a palavra de Deus, meditá-la e aplicá-la no nosso dia a dia. Nós estamos estudando a carta aos Efésios e Paulo é aquele que, inspirado pelo Espírito Santo, nos ajuda a entender coisas preciosas da nossa caminhada de fé. Vamos suplicar hoje o dom do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos leva ao entendimento da verdade. Ele nos revela a plena verdade. E a Escritura é essa verdade. A ignorância da Escritura, diz São Jerônimo, é a ignorância de Cristo. Então o Espírito Santo nos retira da ignorância e nos leva a nosso Senhor. Vamos suplicar que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pegar a nossa palavra e o nosso caderno de estudos bíblicos para o nosso estudo de hoje. Nós estamos na carta aos Efésios, então anota aí no seu caderno o texto do nosso estudo hoje. Efésios 4, de 17 a 24. Efésios 4, de 17 a 24. Vamos ler o texto e meditá-lo. Eu vos digo, pois, e vos conjuro no Senhor, que não vos comporteis mais como se comportam os pagãos, por sua mentalidade fútil. Eles têm a inteligência obscurecida e são alheios à vida de Deus, por causa da ignorância produzida neles pela dureza de seus corações. Com sua consciência embotada, entregaram-se à devassidão, praticando avidamente toda sorte de impureza. Quanto a vós, não foi assim que o Cristo vos foi ensinado, se é que ouvistes falar dele e nele fostes instruídos, conforme a verdade que há nele em Jesus. Precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganosas. Precisais renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente e vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade. O apóstolo deixa muito claro para nós, deixou claro para os Efésios, e nós somos atingidos por essa palavra hoje, que nós, como cristãos, não podemos mais comportar-nos como se nós fôssemos pagãos. Nós, como cristãos que fomos batizados, temos que assumir as graças do nosso batismo e entender que a partir do momento em que nós nos assumimos cristãos, a mentalidade fútil, como vai dizer o apóstolo Paulo, precisa desaparecer da nossa vida. A futilidade pagã, a futilidade do pecado, a futilidade das ideias totalmente corrompidas e contrárias àquilo que é o ensinamento de nosso Senhor. Eles têm a inteligência obscurecida, fique atento a isso, porque muitos cristãos hoje, eu tenho visto isso, a gente posta um ensinamento da igreja, do magistério da igreja, nas nossas redes sociais, e aí se aquilo ali fere, porque a palavra, a verdade, ela fere, ela machuca, e se ela contradiz aquilo que aquela pessoa acredita, e acredita não no âmbito religioso, mas no âmbito social, político ou em qualquer nível, a pessoa endoida, te agride, a pessoa quer, sei lá, destruir a reputação, e aí cita coisas da igreja, pecados de pessoas da igreja, porque não tem mais para onde sair, aí fica se auto-justificando, porque a verdade confronta, não é? A mente, a inteligência de muitos está obscurecida. E a gente precisa entender que isso é um sinal das realidades dos tempos finais, do combate espiritual dos tempos finais. Espírito de enganação, espírito de mentira, espírito de erro.
E aí, isso vai colocando os cristãos que cedem a esse tipo de coisa, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que é produzida neles pela dureza dos seus corações. A análise que o apóstolo Paulo faz, ela é perfeita e ela pode ser aplicada a nós no tempo atual. A gente precisa se avaliar diante disso. A gente está sendo mais cristão ou mais pagão? Eu sempre me pergunto isso. Com sua consciência embotada, olha, há um embotamento da consciência. Entregam-se à devassidão, praticando avidamente toda sorte de impureza. Impureza no falar, impureza no pensar, impureza no agir. Não vamos pensar só em impureza sexual, não, também. Mas a impureza, a maledicência, ela acaba envolvendo a tudo e a todos que cedem a esse embotamento. A pessoa perde a capacidade do discernimento, da escolha. Por isso, Paulo vai dizer, eu vos conjuro no Senhor que não vos comporteis mais como se comportam os pagãos. E aí ele vai dizer a mim e a você, quanto a vós, não foi assim que o Cristo vos foi ensinado, se é que ouvistes falar dele, e nele fostes instruídos, conforme a verdade que há nele em Jesus. Precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos. A linguagem que ele usa é isso, é tirar, despojar. Né? Vamos imaginar uma roupa suja, uma roupa velha, rasgada, retirar, despojar-vos da vossa, do vosso homem velho, do homem velho que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganosas. Presta atenção, porque o inimigo maior que nós enfrentamos não é o demônio Satanás, não são os demônios. O inimigo maior que nós enfrentamos não é o mundo. O inimigo maior que nós enfrentamos são as paixões da nossa carne. O sabor das paixões. Precisais, aí a palavra direta, renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente. Eu tenho insistido em pregações, onde eu vou, que nós estamos numa batalha no campo da mente. E eu entendo a batalha dos tempos finais no campo da mente. Depois, se você quiser voltar nos estudos bíblicos de Coríntios, lá no capítulo 10 da segunda carta, Paulo vai dizer que nós temos que subjugar a nossa mente a Cristo, em obediência a Cristo, e enfrentar esse demônio de orgulho, de vaidade, de orgulho intelectual que quer nos colocar na mentira e no erro. Nós precisamos renovar a nossa mente, a transformação da nossa mente. Aí ele vai usar aqui uma analogia, e vestir-vos do homem novo. O batizado, naquela época áurea do cristianismo nascente, eles batizavam idosos, adultos, jovens, adolescentes, crianças, né? E a veste batismal, ela expressava exatamente a pureza, como hoje a gente leva as crianças com uma roupinha branca para o santo batismo, né? Tem até uma roupa própria, que eu não lembro mais o nome, mas tem uma roupinha própria. Revesti-vos do homem novo, das virtudes. Despojai-vos do homem velho, dos vícios, do pecado. E vesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade. Não tem como, gente, a gente sair daquilo que é o ensinamento. Não tem como a gente ordenar a nossa vida pelos princípios mundanos. Bento XVI já dizia do neopaganismo que invadiu a Europa e o mundo agora. Nós estamos aqui, tem invadido. Você não tem noção das estruturas que trabalham insistentemente para que nós abandonemos os valores do Evangelho, os valores do reino, os valores inegociáveis da nossa fé. Conglomerados midiáticos, indústria cinematográfica, cultura, a educação. Você não tem noção, existe uma estrutura para estabelecer uma ordem desordenada, desgovernada, sem Cristo, sem virtude, mas na libertinagem, na devassidão, odiando tudo aquilo que é lei, tudo aquilo que é norma, tudo aquilo que é mandamento, tudo aquilo que é de Deus. E nós precisamos vestir-nos do homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade.
O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado original fez com que o homem caísse. Mas o batismo nos revestiu do homem novo. Apagou o pecado original. Nós ficamos com sequelas, as concupiscências. E por isso nós batalhamos, por isso temos o sacramento da confissão, a Eucaristia, a palavra. Somos chamados a viver uma vida de oração intensa. É por isso que nós estamos aqui evangelizando. É por isso que existe a Canção Nova, para ajudar-nos a vencer o homem velho e a viver o homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade. Qual é a mensagem que eu colho hoje para mim? E se você quiser também, colha comigo para você. Deus tem um projeto para a minha vida. Esse projeto se resume a um chamado. 2 pontos. Viver na verdadeira justiça e santidade. Isso implica que eu renuncie ao homem velho, ao pecado, aos vícios e revista-me do homem novo, das virtudes e da graça, renovando a minha mente e o meu coração na força do Espírito Santo. Eu gostaria de dar um conselho para você como aplicação dessa palavra hoje. Perceba se a sua mente não está embotada, se você não tem sido instruído pelas realidades pagãs. Observe se a sua inteligência não foi obscurecida, se você não está alheio à vida de Deus por causa da ignorância produzida por aquilo que é semeado. Meus irmãos, minhas irmãs, se a gente para diante de uma TV que usa de todos os artifícios para nos contaminar com a mentalidade pagã, a gente vai se contaminar, a gente não percebe e o nosso coração vai se endurecendo. Então, avalie aí a sua vida, se você perceber, peça ao Espírito Santo, renova minha mente, renove meu coração, me leve a um quebrantamento, a um arrependimento, me faça viver verdadeiramente o homem novo, o homem revestido de Cristo, da justiça e da santidade. Eu tenho certeza que Deus vai responder a sua oração. Vamos rezar? Senhor, é exatamente isso que nós precisamos, renovar a nossa mente, ter a mente do Senhor, o pensamento do Senhor, da sua santa vontade, do seu desejo para cada um de nós. Para mim, o Senhor tem projetos para a minha vida e eu quero viver esse projeto de justiça e santidade, eu quero viver na fé, eu não quero ser um cristão pagão, mas eu quero ser um cristão autêntico que vive na virtude, que abomina todo e qualquer pensamento, Senhor Deus, contrário àquilo que é o seu ensinamento, a sua vontade, aquilo que é o seu desejo. Faz com que cada um de nós agora, alcançados pelo dom do seu Espírito Santo, possa perceber-se e posicionar-se diante daquilo que é o chamado que o Senhor faz a cada um de nós no dia de hoje. Senhor Deus, nós precisamos levar a sério esse chamado que o Senhor nos faz. E levar a sério é colocar a nossa vida diante da sua luz, deixar-nos iluminar, começando pela nossa mente, a nossa inteligência, alcançando assim o nosso coração, a nossa vontade e tudo aquilo que nós vivemos a partir de então. Eu quero ser um cristão autêntico no século 21. Amém, Jesus. É isso, ser um cristão autêntico no século 21. É fácil? Não, porque nós somos bombardeados de todos os lados. Mas se a minha mente for renovada em Cristo, na palavra, no poder do Espírito Santo, o meu coração for transformado, quebrantado, se eu viver o arrependimento sincero e voltar-me para a palavra e para o ensinamento de Deus, eu e você e eu, conseguiremos viver o projeto de Deus, a vontade de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.